E o nosso programa Conectados de hoje recebe aqui nos estúdios da Rede TV Débora Urize, ela que é servidora pública e também empresária, e vai nos contar um pouquinho da sua experiência de como alcançar a aprovação em concursos públicos. Para você que é concurseiro e já teve essa dificuldade e não sabe como alcançar, fique sentado aí, preste bem atenção, que ela vai nos passar aqui algumas dicas. Débora, seja muito bem-vinda aqui ao programa Conectados e fale um pouquinho da sua experiência, do que você passou até chegar a este objetivo. Obrigada, Keise, e obrigada a todos em participar. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha jornada como concurseira, né, como aprovada, e dizer que em 2010 eu me formei e realmente me questionei, e agora, como vai ser? Comecei a buscar informações de concurso público na minha área e a insegurança, as dúvidas começaram a surgir. Mas eu mantive o foco e busquei um método de aprovação que funcionou para mim e para muitas pessoas que são concurseiras e estão buscando a aprovação. Débora, essa experiência toda que você teve, que você passou nesse tempo aí, surgiu algo de novo dentro do que você passou? Na verdade, a gente começou a estudar. Após a aprovação, eu tomei posse do meu cargo e, como boa empreendedora e brasileira que não desiste nunca, né, eu comecei a observar o cenário de concursos públicos, as dores, as inseguranças e quais eram as dificuldades, não só minha, mas das pessoas que estavam ao meu redor como concurseira. E a gente identificou que o primeiro passo de todo concurseiro é saber administrar a overdose de informação, a overdose de cobrança pessoal, da família, né? E a gente fez um mapeamento de como tratar essa dificuldade. E nisso foi surgindo algumas situações e permitiu que a gente criasse um método, né, compartilhando conhecimento pessoal, compartilhando conhecimento que a gente já vinha estudando. E hoje a gente trouxe algumas coisas que realmente funcionam. São mais de 100 mil pessoas que a gente teve esse contato direto para formar esse método. Foi estudado, foi feito toda uma análise realmente detalhada, para se preocupar em identificar o que funciona e o que tem funcionado. Débora, nós sabemos que muitas vezes, ao longo da nossa vida, quando nós vemos pessoas que passaram por experiências e conseguiu chegar a um certo objetivo, quando é algo assim, ou alguém desconhecido, a gente fica meio assim, né? Mas para você que tem todo um conhecimento aqui dentro do município de Pimenta Bueno e também fora, para as pessoas que te conhecem, dentro dessa, nós podemos dizer que essa experiência que você teve, algo que você passou lá atrás, isso tudo que ela está passando aqui, né, isso tudo que você está nos passando, é algo que você vivenciou, que você sentiu lá no seu interior e através disso você fez florescer este novo empreendimento que você está nos passando. Isso. Para quem não me conhece, né, um pouco da minha história. Em 2010 eu fui aprovada no meu primeiro concurso e segui como concurseira. Em 2013 eu fui aprovada para o meu tão sonhado. Todo concurseiro tem a sua meta pessoal. E a minha meta era o concurso da Petrobras. Eu estudei por 2 anos, né, abdiquei de festa, abdiquei de finais de semana, até alcançar o meu objetivo real, que era ser aprovado para o cargo de administradora da Petrobras. Eu fiquei em 3º lugar no cadastro de reserva e aguardei a convocação. E nisso eu segui fazendo vários concursos dentro do estado de Rondônia e fora do estado de Rondônia. E, para minha surpresa, em 2015, eu residia no Paraná e eu não acompanhei os editais de convocação e eu fui convocada para o concurso da Petrobras e fui desclassificada, porque eu não dei ciência ao cargo.
Ou seja, foi feita a minha nomeação no Diário Eletrônico, eu não fui comunicada pelo órgão e eu perdi a minha chance, né? E, diante disso, eu parei de buscar novos concursos e comecei a refletir sobre o que fazer. E agora, o que eu posso fazer para transformar esse momento, que para mim foi muito difícil? Todo concurseiro que já perdeu o seu cargo, eu fui atrás, eu entrei com uma ação, mas a situação realmente me afetou tanto que eu decidi buscar novos horizontes. A gente procurou advogados, né? Quando eu digo a gente, porque concurseiro, ele sempre é o concurseiro e sua família, ele nunca está sozinho. E nesse meio tempo, eu comecei a descobrir que a minha grande paixão é empreender, né? E aí, no caso, então, Débora, isso que aconteceu de fato na sua vida, o que eu quero passar para você que está nos assistindo é que o exemplo da Débora, né, ao usar aquilo que para ela foi uma dor, né, foi uma perda ali naquele momento, usou daquela dificuldade e transformou isso. Isso. Quero que você nos passe essa transformação que você fez diante dessa dificuldade que você acabou enfrentando. Perfeito. Como eu mencionei, fui desclassificada e comecei a pesquisar o mercado, né? Embora eu ainda era concurseira, eu pesquisei sobre empresas que eu não ficasse mais refém de ser avisada pelo órgão que eu possivelmente fosse aprovado. Após ser desclassificada, eu continuei a minha jornada como concurseira. Eu pesquisei, né, uma empresa que me garantisse essa informação. E, para minha surpresa, não existia nenhuma empresa que fizesse esse acompanhamento de editais de convocação. E, como boa brasileira, que não desiste nunca, eu e minha equipe criamos o Convocações Online, que é um portal que oferece informações. Afinal, hoje, são 15 milhões de pessoas que prestam concursos públicos. No mês de abril, tivemos quase 16 mil vagas abertas de concursos de níveis de escolaridades, né, possibilitando entrar na carreira pública, possibilitando pessoas a participar de concursos públicos. E o Convocações Online surgiu dessa minha dor e surgiu também para ajudar o concurseiro iniciante, o concurseiro que já enfrenta essa dificuldade, mesmo tendo prática em concursos públicos, a gente ainda tem uma certa insegurança do novo. Como agir, né? Quem eu posso buscar, quem são os melhores profissionais que vão me acompanhar e oferecer um atendimento personalizado. Porque é muito comum o mercado oferecer, ter serviços generalizados e não ter um tratar da dificuldade individual que um concurseiro passa. Inclusive, Débora, qual a porcentagem de pessoas que passam por essa dificuldade e, às vezes, e acabam até perdendo esses concursos porque não foram convocadas, não foram chamadas? Respondendo à sua pergunta, Casey, contratamos o serviço da empresa ADECOM, que é do estado do Paraná, e fizemos uma pesquisa a nível nacional de qual a porcentagem de concurseiros que perdem a sua vaga. Hoje, quase 30% dos concurseiros, eles perdem sua convocação por não acompanharem os editais e ficam à mercê do contato, assim como eu fiquei. E essa informação a gente contratou uma empresa do estado do Paraná e foi feito nos 27 estados um levantamento real de qual a porcentagem de pessoas que perdem a sua convocação. E essas pessoas hoje, então, elas, vamos dizer assim, que agora surgiu,
uma luz para essas pessoas, né, para não perderem mais, porque esse é o objetivo do Convocações Online, né? Então nós vamos passar aqui durante a nossa programação, né, em outros programas nós vamos trazer para vocês todos os conteúdos que o Convocações Online oferece, né? Todo o suporte que o Convocações Online oferece para você concurseiro, para você não perder, né? Para você não ficar de fora e acabar realizando o tão sonhado, né? E alcançar o seu objetivo de chegar lá no topo, de chegar lá em cima, e isso tudo a Convocações Online oferece. É isso mesmo, Casey. A missão do Convocações Online é acompanhar as informações em tempo real, né, fazer um monitoramento dos editais de convocação e avisar ao aprovado que a tão sonhada vaga dele, a tão sonhada contratação, né, foi feita através de um edital, através de uma publicação no Diário Eletrônico, e o Convocações Online ele tem essa missão realmente de oferecer em tempo real as informações para o concurseiro, né, para que a gente... Não, eu vi que não só isso, lá também tem uma gama de conteúdo muito grande lá que pode ajudar ali qualquer pessoa a chegar no seu objetivo, né, na sua área profissional. Além de outros serviços que a gente oferece, avisar ao aprovado que o edital de convocação dele foi publicado em tempo real, para que ele não fique sujeito a uma situação que eu vivi e que muitos brasileiros e que muitos concurseiros também tiveram essa dor. Débora, olha, eu achei muito interessante, né, você disponibilizar um pouco do seu tempo para vir aqui ao nosso programa e falar um pouco dessa sua experiência, né, e nos mostrar também e passar uma lição de vida aqui, né, gente? Vamos falar a verdade, uma lição de vida aqui para quem... que a gente vê, né? Nós temos aqui uma telespectadora ali nos bastidores, vocês já vocês vão ver. Mas as pessoas às vezes reclamam, né? Chega naquela dor, passa aquela dificuldade, fica ali naquele momento de sofrimento e não vai atrás de realizar algo na vida, não vai atrás de mudar, sacode a poeira, levanta e vai. E eu quero te parabenizar, Débora, por essa garra e determinação que você teve de fazer da sua dor, né, daquela insegurança que você teve ali na hora, da sua dificuldade, e transformou isso, né, ela tem uma visão empreendedora e transformou isso para ajudar outras pessoas, né? Então essa é a missão do Convocações Online. Você vai ver o site que vai passar aqui embaixo, convocaçõesonline.com.br. Você pode acessar para você saber um pouco mais do conteúdo e do suporte que o Convocações Online oferece para você. Débora, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa, e dizer que nós estamos de portas abertas aqui para sempre que precisar nos trazer aí conteúdos enriquecedores ao nosso público. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim é um prazer poder compartilhar aqui no meu estado sobre esse novo empreendimento, né, o que é o Convocações Online e a missão. E se você, assim como eu, estiver comprometido em passar em um concurso público, nos vemos na sua aprovação. Então, para você que queira saber mais informações aos concurseiros de plantão aí, acesse o site aqui, ó, www.convocações.com.br, e lá você vai ter todo o suporte que você precisa. Intervalo comercial e nós voltamos na sequência com muito mais. Não saia daí. E já estamos de volta com o nosso programa Conectados, aqui no canal 57. E ao meu lado, recebendo hoje aqui, o pastor Fábio, ele que é pastor ali na Igreja Batista Central, aqui no município de Pimenta Bueno. Hoje nós trouxemos aqui um tema, fidelidade no caráter, isso mesmo. Para você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, continue ligado aí conosco. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Casey. Uma boa tarde para aqueles que estão nos assistindo agora. Para mim é um prazer, nós da família Central, estarmos aqui representando essa igreja abençoada que eu sou pastor. Para mim é uma alegria. Conte comigo sempre que precisar. Amém, que bom. Fidelidade no caráter. O que significa caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral. E a firmeza
é também a firmeza e coerência de atitudes. Esse é o significado do caráter. E o significado da fidelidade é o termo que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Pastor, agora explique para a gente, para quem está nos assistindo agora neste momento, o que significa fidelidade no caráter. Casey, a princípio eu quero dizer que é um tema bastante oportuno, porque quem quer que seja, a pessoa que seja, ela precisa aprender sobre o seu caráter, sobre como crescer e amadurecer o seu caráter. E como você disse, o caráter ele é uma soma. O caráter ele é o resultado das suas experiências. Então, na medida que você vai crescendo, convivendo em família, em sociedade, em todas as suas redes sociais, você vai recebendo informações e isso vai imprimindo em você um caráter. Diferente da personalidade. A personalidade já é um resultado final, né? Já é o seu ser total. Então, o caráter, por ser algo que é trabalhado, é maleável, é interessante que a gente parta desse princípio. O caráter ele é ensinável, né? E quando se fala em fidelidade no caráter, ser fiel, eu acredito que nós estamos começando a falar sobre o que você é de fato. O problema com o caráter das pessoas é que quando ela não tem um caráter trabalhado, quando ela não tem um caráter amadurecido, que ela aprendeu com o tempo, ou que o tempo passou e ela não amadureceu, ou ela negligenciou a possibilidade de crescer, é que as pessoas muitas vezes, por falta de uma postura correta de si mesmo, elas começam então a representar algo que elas não são. Isso não é caráter. Isso não é a evidência de quem você é. E uma das características interessantes do caráter é justamente a autenticidade. A autenticidade. E como o caráter é algo aprendido, nós entendemos o seguinte: alguém já disse que se você semear um pensamento, você vai colher um hábito. E se você semeia um hábito, você colhe um caráter. E quando você semeia um caráter, você colhe um destino. Então, seja um profissional, seja um cristão, seja quem quer que seja, quando ele se relaciona, quando ele se expressa diante da sua rede social, dentro da sua casa, o seu caráter sempre será o seu cartão de visita. É aquilo que você é aquilo que é a sua maior expressão do seu ser. O caráter, ele tem algumas características importantes. Uma coisa interessante do caráter é que ele não pode ser representado, ele não é pré-fabricado necessariamente por um condicionamento emocional. O caráter ele é muito espontâneo. Normalmente as suas atitudes, as suas reações diante das coisas, ela sempre estará, a sua fonte sempre será o caráter. Por isso que muitas vezes entre duas pessoas, diante de uma situação da vida em que ela precisa tomar uma decisão, ou quando é provocada para ter uma reação, duas pessoas muitas vezes têm atitudes muito distintas uma da outra, por causa justamente do seu caráter. Algumas têm o caráter amadurecido, outras não, e por isso sua resposta será diferente. Sempre vai ser assim. Então, normalmente, quando você vai ver uma pessoa tendo uma reação, e você nota que aquela reação poderia ser diferente, ela simplesmente está agindo de acordo com o caráter que tem. E esse é um fato. Cada um vai agir de acordo com o caráter que tem. Como alguém disse, cada um anda na luz que tem. Conforme a sua maturidade será a sua reação. Então, fidelidade no caráter é quando você tem um caráter libado, trabalhado, tratado, e que contribui para que a sua
atitude, mesmo que seja espontânea, seja uma boa atitude. Uma atitude sábia, coerente, correta, prudente. Isso sempre vai contribuir para que você, em toda a sua rede de relacionamento, possa ter uma atitude que vai contribuir com o outro e vai dar testemunho de quão você é maduro. É verdade. A gente vê também várias pessoas até comentando que ao se olhar no espelho, né, você está refletindo aquilo que você realmente é por dentro, né? E hoje em dia, pastor, eu tenho visto assim, nós temos visto em todo o contexto, seja na área profissional, no seu trabalho, na igreja, em todo o círculo dentro onde a gente esteja, a falta de caráter de muitas pessoas hoje. Eu estava até comentando ontem no banco, já não tem mais assustado as pessoas quando você fica sabendo de algo, né, pela falta do caráter dela, aquilo que ocorreu de tão assim, né, que exagerado que fosse aquela notícia, mas pela falta do caráter. E a gente tem visto essa quantidade de pessoas, né, que tem essa falha, né, que tem essa deficiência no caráter, fazendo com que as coisas que acontecem em volta dela, ou dentro de casa, ou dentro da família, seja totalmente deficiente ali no seu âmbito. Tanto é que eu até coloquei aqui algo que diz lá em 1 Samuel 2:30, e eu quero que o senhor nos fale se isso tem alguma coisa relacionada à infidelidade, à falta de caráter. Muitas pessoas, elas reclamam que não tem a atenção de Deus, ou que Deus não está ouvindo as suas orações, ou que já orou, já colocou diante de Deus, mas não acontece nada na vida delas. Enfim, isso pode ocorrer por conta da infidelidade ou da falta de caráter de uma pessoa, dela para com Deus? Casey, eu acredito que sim. Inclusive, em se tratando de caráter, eu me lembro de Daniel, né? E quando eu vejo a atitude de Daniel, isso fala muito forte a respeito de caráter. Ali quando eles são levados para o exílio, são levados cativos à Babilônia, Daniel e seus amigos são levados como presos à Babilônia, contudo eles recebem posição de destaque no reino de Nabucodonosor. E ocorre que naquele tempo, Nabucodonosor, que era o rei ou o imperador daquele tempo, ele, trazendo os homens para perto, ele colocava o banquete que era dele mesmo, para que todos comessem. Ocorre que Daniel não havia aprendido assim. Daniel havia aprendido que da parte de Deus era necessário que o povo de Deus fizesse uma determinada dieta. Então não se consumia qualquer coisa. Agora, aquela dieta, aquela alimentação não estava com base em apenas uma dieta balanceada ou coisa para melhorar o condicionamento físico das pessoas. Não, aquela dieta era simplesmente um reflexo da aliança de Deus com o povo de Israel. E a palavra diz que Daniel assentou-se no seu coração não contaminar-se com os manjares do rei. Essa palavra assentar-se, e ali no contexto vai dizer que Daniel assentou-se ou decidiu firmemente não se contaminar. Isso mostra o caráter de Daniel. Ele estava numa situação contrária, num momento opositor, estava cativo a outra nação, estava distante da sua pátria, da sua terra. Contudo, o ambiente onde que ele estava não mudou quem ele era, não alterou o desejo de Daniel de manter-se firme nos princípios que Deus houvera trazido para o seu povo e para a sua nação. E por isso Daniel não tocou naquilo que era dos manjares do rei da Babilônia. Então olho e vejo isso na vida de Daniel como um caráter firme. Essa é uma das características fortes do caráter, a sua autenticidade, a sua exatidão, a sua seriedade, a sua sobriedade. E sobre a questão das pessoas, conforme você mesmo falou, que muitas vezes elas não têm tido uma boa atitude diante das coisas. Nós notamos muito isso, e quando a gente vai perceber, a pessoa lá na frente, é descoberto um erro dele,
ou algo que ele estava fazendo às escondidas em todos os setores da nossa sociedade. Eu entendo que nós estamos vivendo num tempo em que homens de caráter, mulheres de caráter, está quase em extinção. É verdade. Nós estamos vivendo num tempo em que nós temos tantos recursos naturais no Brasil, contudo o recurso humano está cada vez mais escasso. Pessoas de caráter. Nós reclamamos muito da política, nós reclamamos muito da segurança pública e de tudo aquilo que nós vivemos em sociedade, gostamos muito de reclamar dos outros. Mas o problema é que se você tirar um e colocar o outro no mesmo lugar, as atitudes serão exatamente a mesma. Porque o caráter já se corrompeu, o caráter já está fragilizado, e ali não tem uma postura de um caráter limado, sóbrio. Então, essa questão de ter um caráter é extremamente importante para nós. E o que sustenta uma vida, o que sustenta uma pessoa, o que vai fazer com que ela avance e continue conquistando algo que será bom para ela, ainda que ela não tenha grandes recursos, não conquiste grandes recursos financeiros, digamos assim, mas certamente ela terá um legado para a sua geração. É o fato dele ter tido um caráter trabalhado, tratado, amadurecido, e que contribuiu com as suas atitudes, até mesmo com as suas palavras, porque a palavra diz que da boca sai o que está cheio o coração, e o coração é o cerne do homem, é o interior do ser. E quando nós temos o nosso coração, o nosso interior tratado e trabalhado por Deus, certamente isso vai refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes. E a fonte e a base, que é o caráter, se ele é um caráter trabalhado, que alcançou amadurecer com o tempo, certamente essa pessoa dará respostas melhores do que aqueles que o tempo passou e ele não cresceu no seu caráter. Então, no caso, as consequências, né, que as pessoas às vezes vêm reclamando demais do que tem acontecido na sua vida, de não ter êxito na sua vida, de não ter sucesso em algumas áreas da sua vida, está relacionado à infidelidade, porque no momento que você não tem essa fidelidade no seu caráter, que você não tem esse caráter fiel, você quebra princípios, e quando você quebra princípios, gera consequências. Com certeza, eu vejo assim, nós colocamos Deus contra a parede, exigindo que Ele tenha uma atitude perfeita, porque Ele é perfeito, e imaginamos que esse Deus que nós acreditamos é obrigado a fazer exatamente aquilo que nós temos pedido, porque é como se Deus estivesse preso à palavra dEle. Realmente Deus é imutável, seu caráter é imutável, contudo, ao relacionar-se conosco, existem certos princípios que precisam ser trabalhados, como na vida de Daniel. Daniel decidiu honrar a Deus, Daniel decidiu apresentar-se diante de Deus, de acordo com os princípios que ele recebeu de Deus. E com certeza a palavra vai dizer que ele achou graça diante daqueles que estavam ali, fazendo deles cativo. E Daniel prosperou grandemente ali na Babilônia. Foi um homem próspero na sua geração. Ainda que tudo era contrário. Mas se você tem um caráter, e com base nesse caráter, você exerce fidelidade a Deus, exerce fidelidade ao Senhor, certamente você colherá frutos muito maiores do que a negligência disso. Verdade. E às vezes nós imaginamos que Deus é obrigado a passar um pano por cima das nossas falhas, a passar um pano por cima dos nossos erros e tolerar toda a nossa infantilidade. E você imagina que eu insisto num erro, eu insisto numa atitude errada, insisto em permanecer no erro, ou de viver uma vida torta, e de repente, imagina se Deus vem e continua assim me abençoando. É como se Deus estivesse dando um selo de aprovação a respeito do meu péssimo comportamento. Não é assim com Deus, não é assim com Deus. A palavra vai dizer que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então a atitude do ser humano, a vida do homem é uma semeadura. E se ele certamente semear um caráter, ou semeando
atitudes com base nesse caráter que sejam boas, que dão honra a Deus, porque o caráter, o nosso caráter, o objetivo maior, talvez o significado de tê-lo, um caráter trabalhado e tratado, não é para o nosso próprio benefício. A primeira questão é agradar e honrar a Deus com aquilo que somos. E é isso que Deus, eu até ia fazer essa pergunta, né? O que Deus espera de nós? Então é esse comprometimento, essa fidelidade. Deus sempre vai esperar o melhor. Deus sempre vai esperar o melhor. Alguns equivocadamente entendem a graça de uma maneira muito torta. Alguns pensam que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é um fato. Contudo, a superabundância da graça não é para dar aval ao homem, para fazer o que quiser, relaxadamente, na sujeira que for, para que Deus venha depois com a graça limpando tudo. Isso não é verdade. A graça, na realidade, ela vem para nivelar você dentro do propósito de Deus. E quando eu olho para a graça, eu vejo Jesus falando de coisas que para a lei já era um mandamento muito sério, mas aí o Senhor Jesus vem e coloca outro ainda mais sério. Ele diz, olha, se ouviste o que foi dito, aos vossos pais foram dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se em teu coração desejar a mulher do teu próximo, você já adulterou com ela. Isso é graça. Isso é graça. É verdade. Então, certamente, na medida que você caminha na direção de Deus, Deus vai querer algo de você. A sua atitude, as suas obras não conferem salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Contudo, Deus sempre vai ter um padrão muito elevado para nós. O Senhor Jesus, no seu ministério, Ele disse, olha, sejam santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Sede, pois, perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Esse é o padrão do Senhor. Se a tua justiça não exceder a justiça dos saduceus, dos fariseus, o Senhor sempre tem um padrão elevado para nós. Porque a igreja do Senhor Jesus, o ser humano, é para ser a expressão da sua glória. E Deus, alguém já disse, né, que o mundo está nos assistindo. E nós estamos representando Deus. E Deus não gostaria de ser mal interpretado. Então aquilo que as pessoas veem de você, elas estão vendo uma mensagem de Deus através de você. Então por isso o padrão de Deus é alto. Por isso Deus sempre vai esperar algo de alguém. Deus nos chama para mudar a nossa vida e mudar de fato. E essa mudança sempre será para a sua glória, sempre será para o seu louvor. E eu acredito sim, que Deus sempre vai ter um padrão elevado a nosso respeito. É verdade. A fidelidade, a pessoa que tem a fidelidade no caráter dela, para com Deus, para com as pessoas que estão à sua volta, isso traz uma consequência na vida dela? Com certeza. Com certeza. E, a princípio, a nossa atitude de fidelidade é quase de natureza subjetiva, porque você não recebe essa consequência imediata. Então não existe um banco do céu aqui, em que todos os dias você vai com um cartãozinho e você apresenta lá, fui fiel hoje, e você faz um saque de 100 mil reais, ou de qualquer quantia, ou quem sabe de um presente ou um dom. Não é assim. Então a nossa atitude de fidelidade, ela é quando nós estamos sendo vistos, quando não estamos sendo vistos. E quem honrará essa nossa fidelidade sempre será o Senhor. Então a princípio sou fiel sim, mas para a glória de Deus, para honrá-lo. Seja Ele quem vai me retribuir ou não, Deus me retribuindo ou não, porque Ele é fiel comigo. Então a fidelidade tem natureza subjetiva, pessoal com Deus. Então sou fiel ao Senhor pela aliança que eu tenho com Ele. Fidelidade é o ponto máximo, é o elo maior das alianças que fazemos. Então com o Senhor não é diferente. Nós precisamos ser fiel sim. Eu me lembro sempre de
de uma ilustração bastante interessante. Alguém disse que existe um animal na natureza, e esse animalzinho ele passa o tempo todo se limpando. Ele tem uma pele, uma penugem, na verdade são pelo, né? Bastante bonito. E ele passa o tempo todo cuidando daquela aparência dele, vamos colocar assim. E por causa disso ele desperta bastante interesse, porque as pessoas caçam ele justamente para tirar o couro e fazer algum casaco ou coisa assim. E dizem que para caçar esse animalzinho, o que os caçadores fazem? Eu vejo isso é uma atitude muito cruel, mas esse animalzinho ele representa, é muito forte a atitude dele, porque dizem que ele quando sai da sua toca, quando sai da sua casinha, os caçadores não matam ele, porque não conseguem pegá-lo, ele foge. O que eles fazem? Eles sujam a toquinha deles, eles enchem a toca desse animalzinho de sujeiras. E quando ele volta da sua fuga, ele encontra a casinha toda suja, ele encontra a soca toda suja. E pelo zelo que ele tem da sua pureza, ele não entra e é morto. Então, quando eu olho para esse exemplo da natureza, eu vejo o quão é exigente da parte de Deus, o quanto Deus espera de nós em relação ao nosso caráter. Não vale a pena dar um passo na direção da sujeira, se isso vai tirar de você a honra que Deus já colocou sobre a tua vida. É verdade. Então, assim, eu acho um exemplo maravilhoso. Então, a nossa fidelidade tem um preço. Não é um preço baixo, é um preço alto. O Senhor Jesus mesmo disse, olha, se você quer me seguir, se você quiser me seguir, você precisa tomar a sua cruz todos os dias. E essa cruz é justamente isso. É quando nós morremos para não nos perdermos no pecado. Então, eu acredito que a fidelidade ao Senhor, tendo um caráter que tem atitudes que honram a Deus, é uma das maiores expressões de amor que podemos dar a Deus. É verdade, pastor. Eu me lembro que minha mãe, ela sempre me dizia assim que se eu quisesse que Deus fosse fiel comigo, eu precisava ser fiel com Deus, né? Porque eu queria muito que as coisas acontecessem para mim, mas eu deixava à mercê, né? Eu não tomava a minha cruz, eu não pagava um preço para que aquilo de fato acontecesse na minha vida. Então, quando eu passei a ser fiel com Deus, para quem me conhece e me conhecia quem eu era antes e quem eu sou hoje, sabe do que eu estou falando. Então, quando eu passei a ser fiel com Deus, eu vi a fidelidade dele na minha vida. Eu vi que tudo aquilo que Deus tem nos prometido, ele tem cumprido, né, na minha vida. E eu tenho certeza que é assim na sua vida também. Pastor, eu quero que o Senhor nos deixe uma palavra agora, né, para os nossos telespectadores. O Senhor vem já enriquecendo o nosso conhecimento com essa grandiosa palavra aqui. Mas para finalizar a nossa entrevista, eu quero que o Senhor deixe uma palavra aos nossos fiéis telespectadores. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Conte comigo. Amém. Sempre que precisar, sempre que for possível, estaremos aqui. Eu quero deixar uma palavra para aqueles que estão nos assistindo agora, sobre o tema que tratamos, né? Fidelidade no caráter. Você tem buscado conquistar coisas. Todos nós buscamos. Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos conquistar. Todos nós queremos ter um futuro brilhante. Ninguém acorda de manhã e pensa assim, como seria bom se hoje tudo desse errado para mim. Pelo contrário, se alguma coisa acontece de errado pela manhã, nós buscamos até a tarde resolver, para que tudo vá bem. Então eu quero deixar essa palavra para você. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer conquista, conquiste o seu caráter. Conquiste um caráter que vai honrar, que vai agradar o coração de Deus.
um caráter que vai servir ao seu próximo, um caráter que terá atitudes honrosas, que vai escrever a tua história de uma maneira diferenciada, que vai deixar um legado para a próxima geração, que é muito mais do que os bens, muito mais do que as posses, que muitos, olhando para você, olhando para o teu caráter, para o teu testemunho, serão conduzidos a buscar esse crescimento, a buscar esse conhecimento de si mesmo e o amadurecimento. Então faça da tua vida, faça da tua história algo que glorifique o nome de Deus, que o honre, que o exalte. Seja bem-aventurado diante do Senhor, porque diante dos homens é só uma consequência. É verdade. Obrigada, pastor, pela palavra, né? Por esses decretos de bênção sobre a nossa vida, por este conhecimento que o Senhor nos trouxe aqui no programa de hoje, e que Deus esteja abençoando a você, a toda a sua família, a igreja, né? A um corpo, somos todos um, né? Aqui a gente fala que somos todos um, e que a Rede TV estará sempre de portas abertas para que o Senhor venha aí nos abençoar cada vez mais. Eu que agradeço, Deus abençoe, estamos à disposição. Ok. E nós vamos agora com mais um intervalo comercial e na sequência nós voltamos com muito mais. Não saia daí que eu tenho novidades para você. E já estamos de volta com a nossa programação. E ao meu lado está aqui a Verônica Alves, ela que cursa o 5º período da Faculdade de Psicologia, lá na FAP, Faculdade de Pimenta Bueno. Verônica, seja muito bem-vinda aqui ao programa Conectados. Obrigada. Eu agradeço a você e o programa pela oportunidade, né? E hoje a Verônica vai nos trazer aqui um breve testemunho, né, para você que está nos assistindo, que sirva e que você também seja tocado, né? Nós estamos hoje, né, Verônica, numa geração de jovens, né, comprometidos e muitos também não comprometidos. E então eu quero que você abra mesmo o seu coração para essas palavras, porque é uma experiência que ela vai falar do que ela passou, do que ela tem vivido. Verônica, eu quero que você nos fale como está a sua vida. Como está a sua vida hoje, depois que você passou a andar nos caminhos de Jesus? Como que está a sua vida hoje, após você conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Depois que eu conheci Jesus, antes de eu conhecer Jesus, eu tenho uma vida que não era de Deus. A gente sempre fala isso, né? Quando algo não é de Deus, realmente não é de Deus. Mas ele já tinha um propósito na minha vida. Não sei se vocês perceberam o meu sotaque. Eu não sou daqui do estado de Rondônia, sou do Nordeste, né? Sou do Rio Grande do Norte. E eu passei por muitas tribulações em minha vida. Minha mãe já é falecida, vai fazer já 6, 7 anos, mais ou menos, não sei o exato. E Deus já foi começando, o Espírito Santo já foi tocando no meu coração desde aí. Mas por que você veio morar aqui em Rondônia? Você saiu do Nordeste, veio para cá, Pimenta Bueno, cidade pequena. O que você vai ganhar aqui? Na verdade, Deus me ganhou aqui, né? Na verdade, eu ganhei Deus aqui. Já estou morando aqui já há 3 anos, né? 3 anos atrás, minha vida não era fácil. O ambiente de amigos que eu tinha, o local, os amigos que eu tinha não era, como é que eu posso falar? Não era aqueles amigos que nem você tem hoje na igreja, que você chega e a pessoa dá graça e paz para você. Aqueles amigos de festa, que eu costumo dizer que nós temos as amizades da festa, amigos de festa, amigos de balada, de cerveja, disso, daquilo, e tem os amigos verdadeiros, os amigos fiéis, aquele que realmente está em seu lado em todos os momentos da sua vida. Então, como eu ia dizendo, né? E esses amigos que eu tinha, eu gosto de todos, mas os amigos cristãos que você conhece, quando você conhece Deus, sua vida já muda completamente. Tem aquela história que pessoas falam que nem tudo são flores, mas quando você conhece Deus,
parece que se vira um jardim a sua vida, né? Claro que nós passamos por dificuldades, porque nós, quando nos tornamos cristãos, nós já passamos por dificuldades, porque as pessoas já começam a ter aquele olhar para você, nossa, mas ela é cristã, será que ela é cristã mesmo? Ela tem uma vida tão assim. Assim, eu nunca fui de beber, já provei a bebida, já provei, mas graças a Deus eu nunca fui de ficar bêbada, de querer que isso estivesse na minha vida, né? Mas, tipo assim, Deus fez tanta coisa maravilhosa na minha vida que Ele me trouxe para cá. E quando eu cheguei aqui, meu pai faleceu também. Então, são 2 dias de viagem até aqui. Então, não tinha como eu voltar para lá. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele já vinha plantando essa semente na minha vida. E amar Deus é algo sobrenatural. Eu encontrei Jesus aqui, eu aceitei Ele na igreja que eu frequento, que é a Igreja Batista Central, né? Meu irmão, ele já é evangélico, então eu vim morar aqui com meu irmão. Daí ele frequentava a célula, que a nossa igreja ela tem ela trabalha com células, né? Que é a visão MDA. Então eu comecei a frequentar uma célula, fui frequentando e Deus o Espírito Santo já foi plantando aquilo em mim. Né? Então, eu já fui conhecendo melhor Deus. Eu já sabia algumas coisas, eu sempre acreditei em Deus, mas não é aquela coisa de quando você se torna... Conhecia de ouvir falar. Isso, mas não é aquela coisa de você estar face a face com Ele, né? E eu tive face a face com Ele. Então, foram 2 anos de muitas lutas aqui em Pimenta Bueno, foram 2 anos de... frequenta a igreja, mas não está ali permanente, não está todos os domingos, não está frequentando a célula toda quarta. Aí nós temos agora a célula que é dia de sábado, que é para os jovens, como eu, que fazemos faculdade. Então, a célula foi o ponto principal para mim conhecendo Jesus aos poucos. Porque ali é onde você está com várias pessoas totalmente diferentes de você. Cada uma tem uma forma de edificar. Porque a edificação não é só o líder que traz ali, somos nós visitantes. Hoje eu não sou visitante, eu sou anfitriã de uma célula, eu recebo uma célula na minha casa, graças a Deus. E é maravilhoso, eu nunca imaginei que eu fosse ser anfitriã. E já passei por uma coisa que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que eu nem imaginava um dia passar isso na minha vida. Então, comecei a frequentar a célula lá no comecinho, há 2 anos atrás, e eu não tinha nada na minha mente. Não, comecei a fazer o curso de psicologia, é só psicologia na minha vida, não queria perder muito tempo com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. E, nesse decorrer do tempo, eu conheci os meus líderes de célula, comecei a frequentar a célula dos sábados, aos sábados que não tinha. Então, eu comecei a ir na célula do sábado. Não, vamos. Fui no primeiro sábado, fui no segundo, terceiro não. No quarto fui e não faltei mais. Então, fui indo todos os sábados, não faltava mais. E os meus líderes de célula, eles são usados por Deus todo momento. Nós somos usados por Deus todo momento, nem percebemos. É o Espírito Santo que vai tocando em você, né? Você tem que se abrir, tem que abrir o coração para deixar que Ele habite em você. Então, os meus líderes de células foram usados por Jesus. E Deus, Ele me mostrou o caminho e eu aceitei Ele, né? Aceitei na casa dos meus líderes. Foi muito lindo, assim, nós íamos fazer um estudo bíblico, então, com aquele estudo, eu fui conhecendo mais a palavra de Deus. Eu não era uma pessoa que lia a Bíblia, hoje eu leio com mais frequência, eu oro com mais frequência, não durmo sem orar e agradecer a Deus, pedir perdão, a gente tem que pedir todos os dias, porque nós pecamos, né? Não adianta, infelizmente, nós vivemos num mundo que é cheio de pecados, e às vezes, só em você... Algo que, por exemplo, eu gosto de comer, né? E às Quem vezes não gosta, né, gente? Comer vida. E quando você extrapola algo, por exemplo, aquelas pessoas que são obcecadas por comida, né? Quer comer, já automaticamente, digamos que se torna um pecado, porque a gula é um pecado. Tudo que é né? demais, né? Tudo que é demais não é bom. E aceitei Jesus na casa dos meus líderes de célula e foi uma bênção. Né? Graças a Deus. Aí eles começaram a trabalhar mais ainda comigo. Aí eu já frequentava essa célula, foi aí que eu falei, do nada falei assim, bem que eu queria receber uma célula na minha casa. E aí a gente está trabalhando, aí eu consegui, fui para um retiro, nós tivemos um retiro, né, espiritual maravilhoso também.
Mas antes do retiro mesmo, nós multiplicamos a célula e trouxemos uma célula para minha casa. Foi multiplicado em 4, né? Então, uma foi para minha casa. E assim, foi maravilhoso, porque eu tiro o sábado para Deus, né? Já amanheço o dia, já quero deixar tudo pronto, mas não para as pessoas que vai até lá, sim para Deus. É algo que eu faço para Deus, não para as pessoas. Não quero agradar ninguém, apenas Deus, porque Ele é muito maravilhoso na minha vida. Então, já amanheço o dia sorrindo, feliz, nada me abala, né? E quando chega a noite, que às 7h30 começa, vai até às 9 horas, é algo maravilhoso. Graças a Deus, a célula foi onde começou tudo. E depois da célula, aí tivemos o retiro, que foi mais maravilhoso ainda. É um momento único, onde você passa com seus irmãos cristãos. E depois que eu passei por retiro, aconteceu coisas, né, na minha família. Morei eu, meu irmão e meu sobrinho. E infelizmente foi acontecendo problemas familiares mesmo, coisa pessoal. Então eu não me distanciei da igreja, mas aquela coisa de ler a Bíblia, estar orando, aí às vezes você questiona Deus, mas Deus, por que isso está acontecendo e tal? Aí o que aconteceu? Veio o encontro com Deus, né? Que foi aí que começou. Eu nunca imaginei que eu fosse para o encontro, eu nem sabia o que era o encontro com Deus. Ah, mas vamos. E foi avisado na igreja que ia ter um encontro com Deus. E eu fiquei naquela, vou ou não vou? Acho que 8 meses atrás já foi anunciado que ia ter um encontro. Não sei se eu vou. Não, acho que eu não mereço ir, não. Começa não a passar mereço. muita coisa pela cabeça, né? Pra E o inimigo vai colocando coisas na sua cabeça para você desistir. Quando chegou um dia antes, eu falei, eu vou, não quero nem saber. Aí o encontro, só que eu fui e já falando, já com o pensamento, o inimigo já tentando algo para colocar na minha mente, né? O que ele falava para mim? Mas um encontro na escola, porque o encontro com Deus que nós tivemos foi numa escola, né? Mas um encontro na escola? Aí eu falei, não sei não, hein? Tudo bem. Aí nós fomos. E quando nós entramos, porque nós não podemos contar como é o encontro, mas quando você entra lá dentro, tudo muda. Você vê Deus em tudo. Você vê Deus na sala onde você estava. Eu não vi uma escola, para mim, que era um paraíso, né? Você reflete muitas coisas na sua vida. São palavras maravilhosas que você recebe. E quando eu tive o encontro, foi aí que eu decidi mais ainda permanecer na vida com Deus, porque eu já tinha aceitado Jesus. E assim, não é fácil uma pessoa ser cristã e estar ali sempre nos caminhos do Senhor, porque, como já foi falado, eu faço faculdade, então nem todos da faculdade têm o mesmo pensamento que eu, você, por mais que seja evangélico, também tem o seu pensamento e tal. Nós nos entendemos, mas quem não é evangélico é totalmente diferente, e você fica num mundo que não é, parece que não é o seu. Só que assim, eu gosto da minha faculdade, graças a Deus. Deus está me orientando cada dia mais. Não é fácil. Aí eu estava passando por problemas também na faculdade. Depois que eu fui para o encontro, tudo mudou. No meu trabalho, tudo mudou. Na minha família, tudo mudou. Foi tremendo. Sensacional. Foi sensacional. Verônica, qual a dica que você deixa para todos os jovens que estão nos assistindo neste momento? Olha, esses dias eu estava falando assim, aconteceu uma coisa na minha casa e, tipo assim, eu disse para uma pessoa, essa pessoa falou assim, nós deixávamos reunidos, conversando sobre tal assunto. E essa pessoa foi e falou assim, mas você não tem uma célula, você fala na sua célula, por que você não pode falar aqui? Aí eu fui e falei para essa pessoa, falar de Deus é mais fácil do que aquilo que nós estávamos reunidos, né? E realmente, e tem uma frase que as pessoas dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não concordo, eu falo que Deus escreve certos por linhas certas. Eu sempre agradeço a Deus por eu ter vindo para cá, porque ele escreve certo por linhas certas. Foi preciso que minha mãe falecesse, que meu pai falecesse, que conhecesse melhor meu irmão, que eu fosse para uma igreja para mim saber quem era Deus e ficar face a face com Ele. E a dica que eu dou para os jovens é que eles tirem da mente deles essa coisa de
que, como é que eu posso falar? Ai, me ajuda. Tá, Aquela coisa que os jovens, eu não vou para a igreja. Nas células são muitos no visitantes. caso, eles não querem, muitos jovens não querem deixar a vida que estão vivendo, que estão praticando, não querem sacrificar algumas coisas, não querem renunciar a algumas coisas, né? Comigo foi assim, né? Quando eu decidi, eu renunciei todas as outras coisas, né? Eu renunciei à bebida, renunciei à festa para mim viver realmente uma vida igual o Fábio tinha nos passado aqui, o pastor Fábio, né? Tomar a sua cruz e seguir Jesus. E foi quando você decide fazer isso, você precisa renunciar a algumas coisas. E é o que acontece, muita gente não quer renunciar. Essa questão de renunciar ela é muito interessante, porque, não sei se eu tenho comentado com você, eu sempre gostei de usar roupas curtas. Isso não significa que vou chegar na igreja, não vou ser aceito por tal roupa que eu visto, porque aquela roupa é velha, porque eu estou de havaiana e tal. Não é isso, né? Vamos tirar esse tabu de que você entrar na igreja, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Isso vai do coração de você, do seu coração. E quando eu era do mundo, né, assim que nós falamos, quando eu era do mundo, eu tinha uma percepção de como era a igreja. Eu tinha na minha mente que a igreja era isso, que eu ia entrar na igreja. Eu não vou para a igreja não, o povo vai querer que eu faça isso e isso. Vão chegar lá, vão saber da minha vida. E é totalmente diferente, não é isso que você passa, né? E eu usava shorts curtos. E depois que eu comecei a frequentar a igreja, o Espírito Santo foi falando comigo. E foi algo que foi natural. Não foi porque alguém disse, olha, você não pode fazer isso. Você já não se sentia bem? Eu já não me sentia bem, entendeu? E tem aquela questão das doutrinas, né? Vai do coração de cada pessoa. Então, o que eu digo assim para os jovens, como eu, que tirem essa ideia de que você ir para a igreja, você vai ser apontado, que muitas coisas erradas... Não é, Deus, ele escolhe você do jeito que você é, não importa a forma que você vá. O que você esteja fazendo. Deus, graças a Deus, ele nos perdoa, né? Ele nos ama incondicionalmente e pode ter certeza que a partir do momento que você conhece Jesus, realmente a sua vida muda, os pensamentos bobos que você tinha, você amadurece cada vez mais. E, claro, não é fácil. Você tem que ler a palavra de Deus para poder entendê-la. Tem que ter um convívio de pessoas da igreja com você. Que nem eu falei, a célula, nós temos os líderes de célula, eles nos ajudam muito. Eles nem precisam vir, olha, preciso ajudar isso para você. Nós que vamos atrás deles, porque, às vezes, olha, eu estou com dificuldade nisso, o que você poderia me orientar? Né? E é tudo baseado na palavra de Deus. E não tem coisa maravilhosa do que você entender a palavra de Deus. Eu falo que não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Né? O cristão, muitas das vezes, nós somos julgados porque, assim, eles veem como se você tivesse que ser uma pessoa perfeita. Realmente, nós temos que dar exemplo daqui. Se nós estamos passando aquilo que está na palavra de Deus, nós precisamos viver aquilo que nós estamos passando. Mas, quando nós falhamos também, porque somos seres humanos, como qualquer um outro, isso significa que nós estamos passando por uma transformação, porque não tem como você conhecer Jesus verdadeiramente e permanecer a mesma pessoa. Não tem como. Quando você passa a conhecer Jesus de verdade, tudo na sua vida muda. E esse foi o objetivo, né, do testemunho da Verônica, passar aquilo que mudou na vida dela, né, aquilo que mudou para ela. Hoje ela está vivendo uma vida completamente diferente, mas totalmente satisfeita nos caminhos do Senhor. E é isso que nós trouxemos aqui para você, para passar isso para você. Né, para que você, como ela acabou de dizer, quebre esse tabu aí de que você vai ter que, eu vou entrar na igreja, agora eu vou ter que usar roupa assim, assim, assado. Não, isso ninguém obriga ninguém a nada. Isso vai de cada um. Mas é porque a partir do momento que você conhece Jesus verdadeiramente, a sua vida ela muda por completo. E a mudança ela vai acontecendo por etapas, né? É por etapas que acontece. Verônica, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, por nos trazer, né, esse testemunho maravilhoso. Que Deus seja abençoando a sua vida, que você continue firme na presença do Senhor e que você possa, com essa sua alegria, com essa sua força também, trazer outras pessoas, né, para a presença de Deus. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. É a primeira vez que eu vou num programa de TV e nunca imaginei também que eu fosse num programa e falar de Deus.
né? E muito obrigada mesmo, que Deus abençoe você, a sua família e esse projeto que você está trazendo, que é o Conectados com Deus. Amém. Né? É muito gratificante as pessoas receberem, porque muitas vezes nós usamos a internet e vamos lá no Facebook, aí você quer ficar no Facebook, quer ficar no WhatsApp, mas um programa como esse, que traz a palavra de Deus, ele é muito mais gratificante do que você passar 1, 2, 3 horas no Facebook sem fazer nada, né? É aquela pergunta que eu falo. E você? Com o que você tem se conectado? Não é verdade? Muito obrigado, Verônica. E é isso aí, nós chegamos ao final do nosso programa Conectados.